e vou tirar o meu microfone, tudo bem? Para a atenção ficar só para você. Boa apresentação. Estão conseguindo ver? Alguém responde aí que eu não estou... Estamos sim. Beleza. Beleza? Bom, gente, eu vou apresentar para vocês o sistema operacional Inferno. Eu estava comentando com o Caio, eu não fiz um manualzinho de início, igual o Renato tinha pedido, porque, na verdade, eu não vi lá a descrição do trabalho, né? Só eu tinha visto na aula e fui fazendo a pesquisa. Tá? Então, vai ser bem maçante um pouco a teoria aí. E eu falando, claro. Bom, o sistema operacional Inferno. O que é o Inferno? O Inferno é um sistema operacional para criação e suporte de serviço distribuído. Ele roda no modo hospedeiro, sobre vários sistemas operacionais diferentes, ou nativamente em uma variedade de arquitetura de hardware. Em cada configuração, o sistema operacional apresenta as mesmas interfaces padrão para todas as aplicações, que é esta interface. Bom, o que isso aqui significa? Significa, como eu estava explicando antes de começar a aula, é um sistema que você não precisa de outros, dele mesmo executando, em execução, você pegar um CD e lá instalar, porém dá para fazer isso. É bem complicado fazer, eu mesmo não consegui, mas ele é possível você fazer essas configurações, já que quando você baixa no site do Vitanova, né, ele não vem pronto a imagem ISO. Você tem que montar uma imagem ISO com os arquivos que existem na pasta dele. Depois eu vou mostrar também. Ele funciona na arquitetura como hospedeiro, como uma máquina virtual. Semelhante a algumas máquinas que a gente utiliza como se fosse uma máquina virtual que a gente utiliza mesmo normal, aí no Oracle, naquele Oracle que eu também vou usar aqui. As imagens dele, né? Conforme a descrição e a imagem anterior, o Inferno apresenta apenas uma interface gráfica, independente, ficou errado aí, se é hospedado em um sistema operacional ou nativo, que é essa definição que eu falei antes. O sistema operacional Inferno foi lançado em 96 e desenvolvido pela Computing Science Research Center e a Bell Labs, que é a Vitanova. O braço da pesquisa da Lucent Technologies. É descendente do sistema operacional Plan 9. Então, quando você for pesquisar, ou se você tiver curiosidade de pesquisar, esse Plan 9 é o que deu origem ao Inferno. Mas ele é um sistema operacional Linux, que eu também tentei executar ele, porém minha parte gráfica aqui do meu PC deu BO e eu não consegui executar a gráfica dele igual o Inferno. Mas ele é um sistema operacional Linux, com base Linux, e ele já vem com o Inferno de padrão, acoplado nele. É um conceito de design, um código-fonte do kernel, embora haja diferença entre eles. E a diferença é essa. O Plan 9, o Zerlen, roda código nativo, na maior parte em linguagem C, com pequenas quantidades em linguagem Assembly, enquanto o Inferno roda através de interpretação bitcode, ou compilação just-time, chamada JIS, que é a JIS que a gente vai utilizar, que é a máquina virtual. Na maior parte escrita em Lingo, a linguagem de programação do Inferno. Graças às suas características como sistema operacional distribuído, o Inferno é interativo através de uma variedade de redes, proporcionando acesso em todo lugar para os recursos e informações. Suas características permitem desenvolver e desdobrar dispositivos inteligentes em qualquer ambiente de rede. Ele consiste de 4 bases, que é o sistema operacional em tempo real, o Limbo, que é a linguagem própria para o Inferno, a DIS, que é a máquina virtual, e o STIX, que é os protocolos de comunicação de rede. O STIX é um protocolo de rede desenvolvido para o sistema operacional distribuído Plan 9, da ForLabel, from Bell Labs, Laboratórios Bell, mais ou menos isso, com o meio de conectar os componentes do sistema Plan 9. Os arquivos são objetos de chaves no Plan 9, eles representam janelas, conexão de rede, processo, e quase
tudo mais disponível no sistema operacional. O STIX quem provê a visão hierárquica dos recursos, informações de acesso, permissões, tamanho, data de arquivos, recursos, e a semântica para a leitura e escrita. Vai ter uma parte durante a apresentação que eu vou dar alguns comandos de rede para iniciar a rede, eu já estou adiantando, que vocês vão conseguir ver essa parte de permissões, que ele mostra de acordo com os usuários da máquina ou da rede. Sistema operacional seguro, pronto para rede, pequeno, portátil e programável. O Inferno oferece ao usuário a capacidade para convergir tecnologias enquanto minimiza custo, que é o uso da DIS, né? No caso, você pode usar ele dentro de outro sistema, e ele é compatível com quase todos os sistemas, aí, mesmo que sejam novos, ele funciona no Windows 10, eu testei, funciona em quase todos os sistemas. Linux também, porém eu não consegui executar, fazer porque é um pouco mais difícil. Desenvolver soluções que permitem baixo custo, dispositivos inteligentes capazes de evoluírem como novos serviços e aplicações. Isso significa que, eu não sei quem é viciado em jogo, tem os jogos de antigamente, aqueles de mão, que a gente tinha os 4 botões e a gente ficava jogando com a telinha, ele utilizava o Inferno. É um sistema operacional e, obviamente, ele é tudo programável com o Limbo. E, se eu não me engano, um pouco de Pascal. Então, você não vai chegar em C lá, montar um programa em C e ele vai executar. É tudo próprio dele mesmo. Mas ele consegue fazer essa interação com o sistema, então, consequentemente, ele se torna bem mais capaz de evoluir. Estende a disponibilidade e estimula novos serviços interativos, sem programas de reengenharia para todo o ambiente, que é o que eu falei, não é preciso desmontar uma rede, mudar todo o sistema operacional para poder fazer ele funcionar. Vantagens do Inferno. Prover conectividade. Ele provê uma interface de rede que é idêntica sobre todas as plataformas de rede. Garante um ambiente seguro. Segurança é um ponto fundamental para a arquitetura Inferno. Toda conexão do sistema é verificada pelo kernel do Inferno, utilizando criptografia de chave pública, que é o que eu vou tentar executar para vocês hoje. Requer somente um espaço para instalação. Uma pequena área de memória para instalação é muito importante para conter os custos de dispositivo. Ou seja, o tamanho da pasta dele, que você baixa, é de 700 MB. Não, 700 MB, se eu não me engano. Porém, para você executar ele, você só precisa de 1 a 16 MB de memória, inicialmente, né? Obviamente, de acordo com os processos que você for criando, vai exigir mais. Mas ele executa, eu acho que a maior parte dele é 16 MB de execução, que é quando você monta o CD dele para fazer a execução, que não é o nosso caso aqui. Emprega infraestrutura de rede existente. O sistema operacional Inferno pode ser o sistema operacional nativo, quando os requisitos do sistema impõem memória mínima, ou pode rodar sobre o sistema operacional existente, que era o que eu estava falando. Oferece portabilidade completa, desdobramento fácil de dispositivo e aplicação em qualquer lugar. Aplicações Inferno são portáteis através de todas as principais plataformas, sistemas operacionais e redes. É programável. Aplicações Inferno são escritas na linguagem de programa Limbo, que é idealmente apropriada para as aplicações distribuídas rodando em máquinas por separado e clientes pequenos. É escalável. Aplicações Inferno empregam o conceito de espaço de nome distribuído. Um espaço de nome em uma aplicação Inferno é a representação de recursos distribuídos disponíveis. Isso é mais ou menos a configuração do namespace, que é uma pasta que, teoricamente, você consegue compartilhar na rede, igual se fosse uma rede onde tem um servidor do Windows Server, e você tem uma pasta de rede compartilhada e todas as máquinas acessam. Eu queria ter feito isso, mas não consegui. O Limbo é a linguagem de programação para o Inferno. A sintaxe é influenciada pelo C e pelo Pascal. Eu tinha falado outra linguagem, mas não é não. É Pascal. O compilador Limbo é semelhante ao do Java. Código objeto gerado, bitcode, arquivo.dis, independente de máquina. Esse código bitcode que eles executam, quando você faz a compilação dele, dos códigos no Limbo, no Inferno,
ele executa quando você processa a linguagem, né, compila, ele vai gerar 2 arquivos, um SBS e um .dis. Esse .dis é a execução do programa. A interpretação por código de máquina virtual diz, segredo da portabilidade das aplicações. É programação modular. Um programa livre é composto por um conjunto de módulos que cooperam para realizar uma tarefa. Um módulo consiste basicamente de 2 partes: especificação das interfaces públicas, funções constantes, tipos abstratos de dados e etc. Código que implementa as interfaces, ou seja, dá para fazer as interfaces tudo por código, também sem você ter que ficar pegando uma imagenzinha, igual a gente faz em algumas linguagens. Módulos são carregados dinamicamente, checagem de tipo rígido em tempo de execução e compilação, e tipos de dados abstratos. Esses são os tipos de dados presentes: o byte using, o int singer, bin singer, how long float, list array, string, channel, ADT, pick, model. Esse é um exemplo do Hello World que eu estava comentando. Ele é enorme, eu achei enorme, mas essa é a implementação dele. Só que onde tem CTXT, eu tive problema para executar, ele não deu certo, esse programa com esse CTX. Você tem que usar na função init, você tem que alterar para new. Eu não sei se isso é devido às bibliotecas, que se vocês podem ver como é descendente um pouco do C, a gente tem que usar o include aí no system, o draw, que é as bibliotecas. E esse CTX eu não sei se faz mais parte dessas bibliotecas. Então não consegui achar e tive que mudar para new. Foi um outro exemplo que eu tinha achado. Mas esse aqui eu decidi mostrar porque ele é bem bonito de se ver. E ele funcionou. Só que só tive que fazer essa alteração. Diz é uma máquina virtual MV do inferno. Desenvolvi também para compilação on the fly, just in time. Uso do bitcodes para produzir código nativo. O design da MV envolve conjuntos de instruções, sistema de módulos. Um exemplo disso é o C igual a mais B, que seria mais ou menos isso, ADD, A, B e C. E aí faria o cálculo. Existe existência de instrução para alocar memória, carregar módulo e criar processo. Criação e comunicação entre os processos. Gerenciamento de memória está ligado ao conjunto de instruções da MV. Uso de um coletor de lixo híbrido. Contagem de referência. Real-time sweep. Mark and sweep. 3 passos. Para todo objeto do sistema, se ele tem uma marca, ela é limpa. Através das pilhas de execução, encontra-se os objetos que estão sendo referenciados, marcando. No passo final, percorre-se o heap line linearmente, removendo todos os objetos que não possuem marca. Ou seja, ele é bem limpo, ele vai executando todo o lixo e ele vai apagando. Posso só fazer um comentário rapidinho? Aí nisso daí? Esse negócio é legal, pessoal, porque ele não fica lixo na memória. Então, quando você cria variável num programa, você está com um programa, criou, tem aquele monte de variável no seu programa. A hora que termina a execução, mesmo que você, programador, esqueceu de remover ela da memória, o sistema, quando termina, o que ele faz? Ele olha o heap. O que é heap? É a pilha que fica armazenado todas as variáveis que você criou. Aí ele olha, tem alguma coisa aqui dentro? O Renato criou a variável AUX, a variável A e a variável B. E esqueceu de limpar elas. No final do programa ele vai lá e limpa para não ficar espaço lixo na memória. Entenderam a ideia? É tipo isso, eu só reduzi. Pode continuar, desculpa. Não, tá certo, professor. É bom que você sabe o que está falando. A segurança. O inferno provê segurança de comunicação, controle de recursos, integridade de sistemas. Existência do conceito de canais de comunicações entre processos, mensagens criptografadas, mecanismos que evitam mensagens corrompidas.
Só um minuto. Faz silêncio aí que eu estou apresentando trabalho. Desculpa, é que tem o povo aqui não deixa eu... os recursos são acessados somente por chamada de módulos que os provê. A adição de remoção de recursos de um espaço de nomes é controlada. Presença de mecanismo de autenticação, que é o que eu quero tentar fazer para vocês. Alguns algoritmos de criptografia presentes. SHA, MD4, MD5, EGMAL, assinaturas, RC4, DES, Diffie-Hellman, chave pública. Criptografia das mensagens é transparente para as aplicações. Inferno hoje. Inferno hoje encontra-se na 4ª edição. Há planos para realizar a integração com o Java. Como instalar? Bom, aqui eu acho que... Eu não sei se seria necessário mostrar, Renato. Eu vou mostrar fazendo, mas o primeiro passo é você acessar o site da VitaNova e escolher qual arquivo você quer. Existem 2 tipos lá, mas para mim são iguais, não muda nada, que é o Inferno Zip para Windows ou outros sistemas que aceitem, e que é um arquivo só que vem tudo dentro, as pastas, e o Inferno 20.15.03.28 TGZ, se você tiver um sistema Linux, que aí você consegue descompactar. E aí vai ter a pastinha do Inferno para executar ou na DIS ou montar o CD da ISO, igual eu já havia falado. Bom, o segundo passo é você, depois de executar isso, você copiar essa pasta e colocar no disco raiz, né, no C. Você pode colocar em outra pasta? Pode, não tem problema. Porém, como é um sistema distribuído, é melhor você deixar no C, que você vai ter mais facilidade na hora de acessar, não vai ter que ficar procurando as pastas lá de acordo com o que você vai executar. Eu fiz aqui baseado no Windows 7, né, que é o que eu estou usando para fazer. Configurações das variáveis de ambiente. Existem 2 formas de você executar ele. Uma é você adicionando as variáveis de ambiente no Windows. São 3 variáveis de ambiente, igual nas telas aqui. Eu mostrei como vocês vão poder fazer essa alteração. Aqui vocês acessam a variável, clica no root e adiciona esse endereço, que é no caso do C, que eu falei para evitar justamente de ter várias pastas aqui e depois você não esquecer na hora de chamar o arquivo. Então, a gente joga lá no C. Esse é o caminho do arquivo da emo que a gente vai executar a DIS do Inferno. Aí você cria a variável root, Inferno root, e insere o caminho apenas raiz do Inferno, que é o C Inferno. Essa é uma nova. A segunda, você cria a variável emo e adiciona ela na variável de ambiente, porém você tem que adicionar aqui o R-R antes para poder executar a emo. No Windows 10 eu tive problema, não consegui executar, ele deu um erro de execução da emo. Aqui eu não precisei usar, porque na frente eu vou falar e tem um outro método mais preguiçoso, digamos assim. A etapa 3. Feitas as configurações de ambiente, reinicie o computador. Após o iniciar novamente, acesse CMD, prompt de comando, e faz os comandos a seguir, que é quase o mesmo comando e não muda muito. Muda. Ele não muda muito, então você está com o sistema funcionando e ele vai estar assim. Essa telinha do About aí foi eu que abri, mas ele fica desse jeito, execução. E existe a forma preguiçosa. Ao invés de você ter que fazer as configurações nas variáveis de ambiente, você pode executar diretamente no CMD, abrir o CMD e acessar através do CD até chegar na pasta bin e executar emo. Caso vocês vá fazer algum servidor de autenticação, que é igual que eu vou tentar montar para vocês aqui, você não pode utilizar esse WM/WM só, você tem que usar WM/WM, espaço WM/logon.
Se você só quiser executar a máquina inferno, esse comando serve. Porém, se você for fazer alguma configuração de rede ou autenticação, igual a gente quer com chave pública e chave privada e pública, ele não vai funcionar, porque a máquina não vai ser reconhecida na rede. Então, você tem que ter um reconhecimento. As configurações básicas, que aí, eu acho que esse aqui eu não vou apresentar, Renato, só foi mais para trabalho, porque eu vou apresentar para vocês fazendo, pode ser? Pode ser, não tem problema. Porque aqui é um passo a passo de como montar o servidor de autenticação, né? E aí, as explicações que eu vou ter que dar para vocês. Mas se quiser, eu posso explicar, não tem problema. Não, se quiser fazer já lá e mostrando isso daí, para mim é diferente. Como vocês veem aqui, existem alguns comandos específicos para montar. Vou só mostrar até o final para o pessoal ver. Dá uma basicada aqui, ó. Aquele ls-l/net, ele mostra aquilo que eu falei das permissões e as configurações de rede, né? Configurações que estão na rede lá, naquele momento. Essa parte a gente vai executar porque ele é para resolução de nome. Nessa parte de onde tem doppio, que é a parte da configuração que eu peguei, a gente vai eliminar ele e vai colocar pelo nome de rede ou domínio válidos. Ou seja, você não vai pegar um domínio lá IF, por exemplo, e colocar IF SP, que é o domínio lá da faculdade. Ou aqui na minha casa, como não tem domínio, o nome da minha rede, que é Rafael. Configuração de signatário, que é o servidor em si. Você vai fazer as próprias configurações de servidor e onde você chamar a configuração, a chamar um determinado comando que é o svc, você vai conseguir fazer. SLS-L, KDB, case, são onde vai ser geradas as chaves, contendo as senhas. O comando alt create signer key name vai ser o nome da rede do signatário, ou seja, a rede do servidor, que você vai precisar dela para autenticar as máquinas cliente. Aí você vai dar esse comando ls-l kdb para ver, né, se você tem permissão para fazer alteração na pasta. Você vai dar um cron mode, que é para gravar as senhas dos proprietários das chaves. E aí você vai dar o comando svc alt para iniciar o processo. E aí você vai autenticar uma senha, né? Vai ter, se você nunca fez a configuração, ele vai pedir para você criar uma senha. Essa senha tem que ser no mínimo de 8 dígitos ou 8 caracteres. Não aceita menor. Se você colocar lá, ele vai dar erro. Provavelmente no meu aqui, ele já vai estar com a senha cadastrada que eu já fiz várias e várias vezes, então ele acabou salvando e eu não consegui apagar. Que é essa tela, ele vai pedir para confirmar quando você for criar um novo processo. Você vai dar um PS, que é o comando PS, para você ver as chaves, só para ver também. Eu faço isso porque o padrão lá acaba sempre dando errado quando você não segue. Você vai inserir o nome de usuários e segredos, e aí você vai criar os usuários, que você vai utilizar para autenticar as máquinas cliente, que é o comando alt change login username. Configuração do servidor de autenticação, estabelecendo uma conexão nova, e após fazer essas configurações, você vai dar um ls-net, que ele vai iniciar os seguintes nomes, que é essas partes aqui, o CS, MDB, TCP e UDP, esse protocolo de rede. Gere um cunho de chave no servidor, que é o get autoinfo default. E aí você vai ter com configuração, você vai chamar o svcnet, dá o PS para você ver as configurações, está tudo certo. Um net start para te mostrar quem está na rede. Você vai usar esses dois comandos, ou svc/net ou net start, ou os dois, não faz diferença, ele só vai te exibir, não vai alterar nada.
Esses códigos onde tem 66, 66, 67, ele vai mostrar se você pesquisar com o get alguma coisa, que é um comando, você vai conseguir ver de onde que vem essas chaves. E aí você vai gerar a chave pública do cliente na máquina. Você vai criar uma nova VM. Obviamente, eu vou botar em duas máquinas, então, teoricamente, ele tem que dar tudo certo. Gente, por favor, silêncio aí. Ah, o povo não deixa quieto. Então, você vai criar uma chave para o cliente. Você vai usar esse comando, getAutoInfo, TCP, e o nome do anfitrião, ou seja, do servidor, que é aquele nome que a gente criou teoricamente teria criado antes. E aqui tem uma explicação da autenticação, certificado obtido, signatário, aí estabelece a conexão segura. E essa é a minha bibliografia dos sites que eu peguei. Inclusive, o Vita Nova está lá embaixo, porque você vai pesquisar lá, só tem os docs da vida e os PDF. E é isso. Agora a gente vai tentar executar aqui e espero que dê certo. Vocês conseguem ver aí ainda a minha tela? Sim, tá de boa aqui, tá vendo tudo. Beleza. Eu falei que era maçante, então... Para mim não é não, para mim é interessante. Aqui eu criei uma máquina virtual. Essas configurações que eu fiz, daria para fazer só na máquina. Mas eu preferi usar para a gente ver que dá para usar uma máquina diferente. Obviamente, quando você faz a configuração de rede da sua máquina virtual, elas vai pegar o padrão da sua rede. Né? Então, eu abri foi a Linux. Mas é bom que eu mostre o que eu estava fazendo. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês. Lá, quando a gente faz o download, e ele vai vir... Inclusive, eu baixei o plano alvo e tentei executar também. Aqui eu peguei o zip, e esse zip aqui do inferno que você baixa de lá, só explicando agora na prática, ele vai ter a pasta inferno. Eu joguei ela aqui, e daqui eu jogo no C, mas ela executa daqui também. Eu vou tentar conectar ela também daqui, para mostrar que dá para funcionar. É como se fosse máquina diferente. E ela está aqui. Esses são os arquivos que vêm. Daqui que você, se você tiver interesse de pesquisar como montar uma ISO, ele vai estar assim. No Linux também. Eu sei que no Linux você tem que alterar aqui no mkconfig e no mkfile. Vocês têm que alterar alguns códigos para poder executar. Mas como eu não manjo muito de Linux, eu preferi o Windows, já que eu consegui o Windows, né? Aí ele tem a pasta do KeyDB, que é aqui onde está salva as senhas. Pode ver que essas outras pastas, nem sei, mas as senhas que a gente cria, elas estão salvas aqui. O meu já estão salvo, né, algumas senhas. E no URS, onde você cria os usuários. Eu não consegui fazer essa parte de criar os usuários porque deu pau. Mas eu vou mostrar aqui que as chaves, eu já tinha criado a default aqui, né, que era o meu servidor aqui, né. Aqui era do Linux que eu estava fazendo, mas eu acabei não conseguindo. E eu vou ter que fechar aqui esse trem. Senão vai travar tudo. Eu acho que ele já travou. Aí já foi. Só falta dar pau no meu Windows 7 também. Fala sério. Não. Tá. Bom, aqui no meu Windows 7 vai estar em inglês porque a imagem que eu utilizo no meu computador é diferente e essa imagem agora, como o Windows 7 só está deixando você baixar no site deles mesmo, na Microsoft. Se você tiver uma licença válida, então não consegui pegar em português. Essa outra eu já tinha aqui, mas é uma imagem ruim, então não executa no Oracle, né? No VirtualBox. Mas enquanto isso eu vou executar para vocês e vamos
está o meu servidor. Você vai chamar o CMD. E a partir daqui começa a real instalação do inferno. Você vai acessar a pasta inferno. Dentro da pasta inferno, você vai chamar o NT, que é o Windows, né? Normalmente, pelo menos que eu saiba. Dentro da pasta NT, você vai chamar o tipo de processador, a arquitetura de processador que é compatível com o seu computador. No meu caso, 386. E dentro você vai chamar a pasta bin. E dentro da bin, você vai executar a EMO, que é a máquina virtual. Vai. Tá vendo? Eu falei que sempre dá um problema. O que foi agora? Gente, só porque eu estou apresentando um trabalho. Será que eu esqueci? Ali você está usando. Tem um do user aí, ó. Você está usando o user ou aquela uma que está dentro do C dois pontos mesmo? Ah, o C2 pontos. Então você está em diretório errado. Tem um dentro do user aí. Agora que eu vi. Ele foi para outra pasta. Tem que dar CD barra lá e lá para o C dois pontos. Vou fechar que fica mais fácil. Agora que eu tinha me tocado. Depois você que falou. Isso, pronto. Aí você está na pasta certa. Agora estou na pasta certa. Aí você vai fazer o que eu estava falando, da arquitetura. CD de 1. E aí você vai digitar WM barra logon, porque aqui a gente vai usar para autenticação. Vou mostrar os dois para vocês. Nervoso. DNT. Só de curiosidade, esse EMU, pessoal, é uma máquina virtual igual é o Oracle. Você tem o Oracle, você tem VMware, você tem um monte de, como chama? De máquinas virtuais. E esse EMU é um programinha de máquina virtual até bem antigo, inclusive. Tá, pode falar, Renato. É multiplataforma, então dá para rodar no Linux, dá para rodar no Windows. É só trocar a versão de EMU. Mas porque ele está rodando, ele abre uma máquina virtual, basicamente é isso. Aqui, ó. Posso falar? Pode, desculpa. Não. Ó, como vocês podem ver, a diferença é essa. Quando você executa este comando solicitando o logon, você vai ter o inferno dessa forma e aqui você vai logar ele como inferno. E aqui vai te dar as características de um sistema autenticado com logon. E isso vai te permitir fazer as configurações de servidor e autenticação de chave. A chave pública e a chave privada. Se você executar só como W/W1, você vai ter uma máquina normal assim, porém, se você tentar autenticar ela, não vai dar certo. Isso eu descobri porque eu tentei fazer dessa forma e ele não dá certo. Mas você tem uma máquina em execução normal, né? E aqui dentro, de acordo com o que você for criando a linguagem Limbo, você vai conseguir montar. Sei lá, eu acho que provavelmente deve ter alguma configuração para você fazer que dê certo. Provavelmente os usuários devem ser criados e eles vão ter que fazer a autenticação dessa forma inicialmente, igual como se fosse no Windows e Linux, no Windows que você tem o usuário e senha. Nesse caso aqui, como eu não vou usar isso, era para mostrar para vocês e mostrar que é uma máquina virtual assim,
Eu executei do mesmo lugar, como vocês viram, mesmo lugar, só mudei o comando aqui para executar emo, que é a máquina virtual. E se eu fosse logar na rede, essa máquina não daria certo. Eu vou fechar ela e vou logar aqui como inferno. Como eu tinha falado para vocês, eu já tinha feito algumas configurações. Então, eu vou apagar a minha chave default aqui lá dentro do inferno, no USR. Eu vou apagar minha chave default porque a gente vai ter que criar de novo, né? E aí, de acordo com os próprios erros, se der erro, a gente vai tentar resolver. Eu vou tentar resolver, né? Vocês vão só ver o sofrimento. Eu vou apagar ela aqui. Se ele deixar, né? Lembrando que a parte de configuração, só para dar mais uma para vocês, depois que vocês fazem as configurações aqui e gerar, eu vou mostrar aqui na máquina virtual, que é diferente, eu uso ela como cliente. Aqui eu chamei o comando TCP Inferno, que é o nome da rede que eu tinha criado. Se eu copiar essa pasta e for tentar copiar essa pasta, ele não vai permitir eu copiar essa chave, porque essa chave é autenticação e faz parte da criptografia do inferno. Então, se eu tentar jogar em qualquer lugar, ele vai copiar as outras pastas das demais, porém você não vai conseguir copiar essa parte das chaves, né? Obviamente, isso faz parte da configuração do kernel lá do inferno. E é uma coisa própria de segurança, né? Para evitar que você acesse uma rede, chegue lá, copie a chave, jogue no outro computador e acesse a rede. Eu também eu vou copiar ela, mas eu vou deletar ela. Vou jogar ela aqui. Essas são as pastas que eu já tinha apagado antes em outras configurações. Não foi? Ela não vai. Ah, foi. Mas eu consigo copiar ela dessa forma, que está dentro do sistema, né? E aqui eu vou apagar ela. E eu faço isso manualmente porque eu não vi comandos para apagar de outra forma. E a gente quer fazer do zero. Deixa eu só ver se ele executa aqui. Tá. Isso aqui depois eu mostro para vocês. Tá. Esse Charon aqui seria o navegador. Eu não entendi porque ele não executa. Eu não sei se tem que copiar a pasta ou algum comando específico, eu não consegui achar também. Eu queria ter mostrado ele navegando na internet mais. Tá, eu vou começar agora as configurações básicas para a gente fazer. Essa tela, ela vem por padrão desse tamanho. Mas, quando você executar ela aqui, você pode tentar deixar ela maior. Mas, para mim, não é viável fazer isso, porque eu vou usar várias telas depois para vocês verem. A gente vai começar com aquele executando. Eu vou apresentar o sistema para vocês. Aqui no menu, primeiro, você tem o logo. Alguns comandos e algumas coisas que você executar, por exemplo, quando você fizer o limbo, os comandos limbos, você vai ver que a disk, quando entrar em execução, ela vai aparecer aqui. E alguns comandos de rede também vai aparecer aqui que está em execução. Mas isso é só os logs de atividades feitas. Aqui no canto esquerdo, você tem o menu do inferno. Aqui você tem os jogos. Eu não vejo lógica nesse jogo aqui, nem sei como é que joga. Tem outro também, né? O Tritus Tartus. Também. Esse aqui acho que todo mundo conhece. O Limbo tem uma particularidade também que ele executa com o mouse de 3 botões. Então, é uma merda para você usar. Relógio. Negócio de cor. Eu não vou deixar tudo aberto, porque depois vai ficar chato para me mexer. Umas máquinas de café.
É um joguinho que já vem dentro, também não vejo lógica nele. Aqui são os arquivos da pasta. Aqui vocês podem ver um Hello World B, que é um dos arquivos que eu fiz para o programa. Para você executar aqui, ó, eu vou clicar com o direito, ele vai aparecer aqui e abrir. Nesse caso aqui são a pasta de arquivo de língua que eu fiz. Se eu clicar com o scroll, que é a rodinha do meio, mas não fica legal, nesse caso aqui ele não funciona, não tem nada, tá vendo? Mas tem alguns programas que exigem o terceiro botão. Esse é o file que eu apresentei. O manual. Aqui tem os manual. Se você pesquisar qualquer parte que ele vai te dar explicações, mas também é tudo em inglês aqui, né? E ele vai te dar os comandos e tudo mais. Ou se você quiser colocar Acme, que aí o Acme, ele vai te dar uma explicação. Só que o Acme, como é a configuração, onde vai compilar os programas, é bem grandinho. Aí você tem o About, que é só a telinha do sistema e a versão dele. Que é a versão essa 2009, 18 de 12 de 2009. É o contrário. Monitor de memória. No meu caso, estão usando 32 megas, né? Até 32 megas. Task Manager, que é os processos em execução. Leitura, alter, alteração, tudo mais. O módulo Manager. Aqui você consegue salvar os arquivos na DIS, ou criar uma DIS e salvar e depois executar pelo Acme. Tem mais debugger. Aqui você consegue executar thread e ver os pontos de parada da thread. Eu não... Você vai ter essas pastas aqui. Só dar uma mostrada para vocês. Mas ele vai, que seria o patch aqui, ele vai parar aqui, o meu. Porém, esse relógio meu que eu tentei fazer não funcionou. Bom, eu vou tentar montar o servidor agora, porque essas partes não... É bem simples mesmo. O Acme, que é onde a gente vai programar. E o Xeron, que ele não executa. Ele dá esse comando, ele não é... Eu não consegui fazer, ele não está conseguindo converter para o TF8, né? Eu não entendi se é alguma incompatibilidade. Mas é isso. E aqui a gente vai executar o pai do negócio que faz todo o sistema, a configuração do sistema e cria quase tudo para o sistema. Agora, deixa eu abrir meu celular. Primeira parte, a gente vai fazer aquela parte do Inferno Site, que é para declarar as resoluções de nome. Aqui a gente usa o site do Vitanueva, porque o cara lá usou, e eu vou usar também. Esse IP que eu estou colocando aqui é o IP do site Vitanueva, que ele seria para resolver... Estou só comentando aqui, tá? Para resolver o nome. Aqui eu vou criar o Signer. O meu Signer, que é o que eu tinha falado para vocês, que é o signatário da rede, ou seja, o domínio, o nome da sua rede. No meu caso é Rafael.
file server, servidor de arquivo, né? E aqui é os comandos de comunicação, né? Mas aqui a gente nem vai usar, mas eu vou fazer tudo padrãozinho, igual eu tenho feito. Que é o SMTP de comunicação, POP3, e o registro. Aí você vai falar assim, pô, Rafael, não aconteceu nada até agora. Bom, para a gente não aconteceu, mas para o sistema sim. Aí o LSL para a gente ver se eu tenho permissão. Ele vai mostrar que eu sou administrador honesto, suporte. Licença aqui, só um minutinho para mim poder dar uma bronca com o meu sobrinho que acabou de chegar. Passa, sai daqui. Sai daqui, vai lá para a garagem. Vai lá para a garagem. Eu estou apresentando trabalho e mandei eles lá para a garagem. Se der um pio aí, eu pego eles. Desculpa, gente, aula online, tá? Então, Fica sussa que eu sei como é que é isso. Porque os meus sobrinhos aqui, eles são as bênçãos, então o negócio é feio. Beleza. Bom, como vocês viram aí, eu fiz essa parte para ver as permissões. E agora eu vou criar os meus signers, né? Então, eu vou criar o... Ah, tá fora, não cliquei dentro. Alt, Create, Signer, OK. Vou criar o meu servidor. O usuário, pelo menos, né? Servidor. Vamos ver se ele vai. Foi. Deixa eu... Calma aí, gente, que eu tô seguindo junto aqui, porque eu não vou lembrar de todos os comandos de coisa. Aí eu vou executar o Chromode, que é as permissões das chaves, né? E visivelmente também não faz alteração, ele faz alteração nos documentos lá, nos arquivos. E agora eu vou chamar uma sessão do servidor, svc out. E essa senha aqui, você vai criar, igual eu falei, o meu ele está puxando uma senha que eu já tinha criado no começo. Então, no meu caso aqui é de 1 a 9, que eu tinha criado já. Apesar de estar fazendo tudo zero, mas não vai. E aí vem a segunda parte. Eu tirei foto errada. Tá certo. Só um minuto, tá? Fica tranquilo. E agora eu vou criar os usuários para a gente poder autenticar os meus clientes e até o próprio servidor. A gente vai ter que autenticar eles com essas chaves. Que o comando é o alt, change, login. E aqui eu vou dar um nome, Rafael, que é o meu. Ele, provavelmente, se ele puxar outra, aí ele vai falar que não é uma chave, né? Não é default, então não é nova. Mas eu já tinha criado ele, sistema, e tá dando erro. E aí a senha deu certo agora. E aqui ele vai pedir uma data
para quando esse certificado, que isso no caso é um certificado, ele vai ser válida. Eu vou colocar a data que ele está apresentando aí até 2021. Ele faz isso com o Rafael porque eu também já tinha criado lá em cima, né? Aqui, se vocês verem aqui no meu Create Signer Key, já tem o Rafael aqui, mas não tem senha. E eu também vou criar um usuário Inferno. O padrão, o cara lá do manual que criou o manual, ele fala para criar pelo menos 2. E esses 2 dá para autenticar várias máquinas também. Também já fala que existe, tá vendo? Mas a senha eu coloquei padrão. Aí ele fala aqui, né? Aqui, ó, change warrant. E eu vou criar um para vocês verem um novo. Eu não sei se ele vai permitir devido às configurações, mas eu vou tentar executar um novo aqui. IFSP. Deu conta, né? Vou criar uma senha. E ele criou o meu usuário IFSP. Agora, a outra parte, eu vou iniciar os protocolos de rede. S/net. Ele vai me exibir isso. E eu acho que eu não tirei foto. Só falta isso. Só um minuto, gente. É que tem muita foto que eu tirei. Tranquilo. Bom, acho que essa parte já foi. A parte de criar o servidor. Teoricamente, ele já está com as chaves criadas e tudo mais. E agora eu vou tentar, eu vou mostrar o NetStart aqui para vocês, como é que ele está. Tanto arquivo. Mas acho que é isso. Vocês veem que aqueles são as chaves dos protocolos que eu tinha falado para vocês, que ele vai mostrar aqui que, no caso, essa máquina está conectada, né? Não tem nada outra máquina conectada aqui. Espero que eu esteja fazendo certo. Eu vou executar agora. Não, não. Agora eu vou tentar fazer a autenticação do meu cliente. Teoricamente, o servidor de autenticação já está criado. Como eu já criei aquelas chaves, eu vou autenticar o usuário aqui. É o mesmo processo, só que aqui nesse caso eu não estou executando da minha máquina física normal, né? Estou numa máquina... Não, tá errado aqui, droga. Os moleques já começaram a chorar aqui. Daqui a pouco eu vou ali dar uns gritos. E tá errado de novo. Não, tá errado, certo, não é certo. Esse barulho.
Ah, meu filho. Eu acho que ficou errado. Ah, deu certo. Tá. Como vocês vê, tanto o usuário para montar um servidor, quanto conectar e autenticar, os comandos independentes são o mesmo para executar o Inferno. Por padrão, ele já vem com esse usuário Inferno, né? Vocês já viram, login com o mesmo. Vou abrir uma tela do Shell e aqui eu vou chamar o comando para a gente fazer a autenticação. E primeiro você vai chamar uma sessão aqui, né? Vai chamar o servidor. E agora, por que não está dando certo? Não executei. Gente, ó, já começou os pau, tá vendo? É um negócio bem chato. Você faz 1000 vezes. Mas eu estou escrevendo errado. Ele dá para você fazer isso aqui. Ele é até diferente do nosso CMD. Deixa eu apagar. Que CMD mais bonitinho. ndb/cs. Era isso que eu queria. Eu estava escrevendo errado. Você aqui vai chamar a seção lá que a gente ia falar get out info tcp, que aqui eu vou criar a chave. Qual foi o nome que eu dei lá? Foi Rafael ou foi Inferno? E agora eu não lembro. Mas eu acho que eu posso usar isso. Qualquer coisa que der, eu chamo o outro. Inferno. O meu signatário. Aqui eu só preciso colocar meu localhost, né? Porque eu estou na rede, então ele vai puxar. Teoricamente, ele vai puxar esse. E aí eu vou colocar Inferno, que é um dos meus usuários. E a senha sistemas. Eu não sei se vai dar certo assim. Não deu certo. Como é lindo, né? Não dá certo. É chato esse negócio. Você apanha muito para conectar. Lembre-se que até o Bill Gates teve problemas na exibição do Windows 95. Sério? Não sabia disso. No dia que ele exibiu ao público, a máquina travou. Fica sussa que isso daí acontece. Bom, Acontece nas melhores famílias. teoricamente, eu digitei lá o meu localhost também, né? Eu mudei, ao invés de colocar o localhost, eu coloquei o Rafael. Daí, eu coloquei o usuário que eu tinha criado, o Inferno, e o password, que foi sistema, que é o mesmo que eu disse, sistemas, porque tem que ter 8 caracteres também, no mínimo. E aqui eu vou pedir para ele salvar. Ele salvou. E se você olhar aqui na minha sessão, ele aparece que foi conectado. Isso significa que deu certo o meu servidor. Entenderam? Só Legal. isso. Não, eu não sei se você conseguiu entender aí, ver certinho, Eu mas consegui. Agora eu não sei do povo. eu não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso. Eu criei aqui um servidor de autenticação e aqui, na minha máquina virtual, eu consegui chamar uma chave, aquela chave que eu criei Inferno, e autenticar essa máquina cliente aqui. Obviamente, existe alguma funcionalidade que você vai fazer de rede, como aqui no namespace, você vai poder dividir. Só que eu não cheguei a esse nível também, né? Tem que ter um domínio muito grande do sistema para você poder fazer isso. Eu vou mostrar mais uma autenticação, agora eu vou chamar de novo aqui nesse computador. Essa era daquela máquina que eu tinha feito, eu vou aproveitar ela, eu vou mostrar ela que eu posso executar na minha própria máquina também.
Ai, droga. Aqui já é outra máquina. Eu vou chamar o shell. Eu queria que ficasse as três assim, de uma forma que vocês conseguissem ver essa parte, mas ele não... Eu vou tentar fazer assim, para vocês verem como conecta. Eu vou chamar de novo a seção do NDB CS. De novo eu vou chamar o getOutInfo, TCP e Inferno, que é o meu servidor, né? O nome do meu servidor é Inferno. Aqui eu vou tentar usar o usuário Rafael, que esse remote usuário remoto é justamente aquelas chaves que a gente tinha criado, que você deveria usar. Eu vou tentar usar para ver se vai dar certo. Eu acho que eu errei a senha aqui. Mas ele deu erro. Você viu que ele tentou... Ó, isso foi bom acontecer para vocês verem. Vocês veem que ele deu falha na autenticação porque eu errei a senha aqui. E automaticamente aqui ele aparece aqui, ó, que foi tentado conectar. Ó, Go conexão. Mas aí ele dá o erro. Não foi alpha mode e tal. Que ele está referenciando que está errada a senha. E aqui ele vem a mensagem para a gente. Falha na autenticação. Né? Nome ou senha, o secret, que é nome secreto ou senha, está incorreto. Vamos tentar de novo. E agora ele pode dar algum BO. Mas ele deu certo agora. Eu autentiquei com outro usuário que eu tinha criado. E agora ele aparece aqui, como vocês veem aqui, que ele foi autenticado. Eu acho que essa parte... Beleza, né, Renato? Ficou legal, tô gostando. Por enquanto, tô gostando bastante. Mas aí eu não tenho muita coisa para mostrar mais também depois, não. Não, mas eu vou mostrar para vocês agora, porque realmente, gente, eu não consegui ir mais profundamente nisso, porque é difícil, você não acha muita coisa. Eu tentei executar thread, achar uma thread que executasse todas as máquinas virtuais, mas eu não consegui achar algum código que fosse. Eu vou mostrar só para vocês um código Limbo aqui. Eu vou aumentar. Esse aqui é o código. Deixa. Ó, aqui vai dar para me explicar aquele problema do mouse de 3 botões. Se eu clicar com direito no arquivo, nada acontece. Se eu clicar com direito aqui, nada acontece. Se eu clicar com o screw, que seria o meu segundo botão, ele deveria fechar. Ah, não, mas aqui não vai dar certo. Ele vai ter que abrir aqui. O meu terceiro botão, ele, ao invés do primeiro, igual a gente faz normalmente, ele não executa. Aqui no meio, quando você vem e seleciona, ele não está querendo ir esse trem. Você vê que não é fácil. Você tem que usar o scroll, apesar que não dá muito certo, porque não é um botão normal, né? Então ele está sendo meio que adaptado. Por isso que eu fico apanhando aqui com ele. Esse aqui é o meu código do meu... Ai, droga. Dá o branco. Esse é o meu código Limbo, do meu Hello World. Como vocês podem ver, eu já executei ele aqui. Porém, eu vou tentar fazer ele de novo com vocês para ver se dá certo. Deu erro, não deixou eu copiar o trem. Mas eu não quero fazer ele aqui. Se vocês tiverem curiosidade de programar, vocês usem o edit, que é o arquivo
onde a gente pode fazer esse código do Hello World. Deixa eu abrir ele aqui, pronto, que já vai ter. Eu nem sei se esse é o certo. Como vocês veem, esse aqui é o código. Você vai colocar em limbo. Eu falo para vocês utilizar aqui porque quando você utilizar ele no Edit, você tem a opção de ficar editando, copiar, você pode selecionar aqui, clicar com o scroll do botão e ele vai te dar a opção de copiar, colar e tudo mais, e é bem mais fácil. Que é aqui dentro do Acme, que você pode editar aqui dentro e ele também pode ser ele é o compilador do inferno. Mas aqui no Edit, você tem as opções. Eu fechei o trem? Não. Ele não aparece aqui, só aparece quando você minimiza. E ele já travou. O meu aqui. Okay. E aqui é mais fácil da gente editar ele, mas eu acho que fechou o meu e travou. Deixa eu fechar uma dessas máquinas que pode influenciar. Só não posso fechar meu servidor. E eu vou fechar. Se você abrir o... Puxar aqui. Você abriu o shell e der o comando netstat aqui, você vai conseguir ver que aquela máquina foi conectada, diferente da hora que eu tinha dado o netstat aqui. Isso é e ele estava apresentando só ele mesmo, o servidor. Só para vocês verem que funciona. A mesma coisa se eu fizer aqui, eu acho que ele vai mostrar. Você vê que é diferente quando eu dou no cliente, o netstat, de que aqui no servidor ele está travando por algum motivo. Eu acho que de tanto estar apresentando aqui está travando aí. Mas ele apresenta, você vê a diferença nesses comandos. Voltando ao meu arquivo. Edit, fechar esse aqui. Só para mostrar o novo link para vocês. Quando eu executo esse comando, que não vai ser aqui, como vai ser lá no implementador, ele vai mostrar lá para mim, ele vai gerar a implementação dele, ele vai gerar o arquivo diz, que é esse arquivo aqui. Como vocês podem ver, o arquivo diz, e esse arquivo SBL. Se você executar ou tentar abrir qualquer comando desses, ele vai aparecer todo desconfigurado. Ah, tá travado o meu aqui. Agora foi. Você vê? Ele deu certo. Hello World eu consegui. Hello World eu consegui. Que é o ponto, ele executa o comando Hello World eu consegui. E aqui ele mostra a máquina virtual, que foi o que eu fiz. Mas ele está com ele. Ó, tem que ficar clicando para deletar, fechar a tela. Se eu executar ele, se eu clicar com o botão esquerdo, ele vai aparecer assim para mim. Ou seja, ele aparece desconfigurado, porque não está executando o programa e sim tentando executar o código. Apesar que ele até executa o código, mas dá esses erros de telas, né? Que ele não vai reconhecer o código na hora de converter a máquina virtual. Porque isso aqui, toda a compilação é feita em máquina virtual. Na máquina virtual, né? Então, meu filho, vem para cá. Isso aqui, se eu executar ele, esse SBL, ele vai aparecer isso para mim. Códigos e linhas. Ai, gente, esse trem a parte mais ruim do Acme dele que eu achei foi essa de navegar com o mouse normal, né?
mas ele executa aqui. Aqui você tem acesso às pastas, mas ó, você vai tentar acessar e vai ver lá. Praticamente você tem acesso a quase tudo. Esse aqui era outro código que eu tinha feito. O Hello World. E aqui nessa pasta tem os programas. Isso aqui é um computador, né? Obviamente, esse aqui é um e cada um tem uma pasta diferente. No meu Acme aqui, do servidor, eu tinha feito esse programa Limbo. Deixa eu aumentar aqui. Mas não deu muito certo. Deixa eu só fechar esse. Nessa pasta Limbo, eu fiz alguns testes diferentes, porque esse aqui, ele é uma thread de um relógio multithread, porém, ele não deu muito certo. Infelizmente, eu não sei o porquê, eu também não sou programador de Limbo, né? Mas eu queria fazer funcionar. Essa é a diz. Para compilar é só dar duplo clique em cima? Não. Para a gente compilar, eu vou tentar fazer um novo aqui para mostrar para vocês para compilar. Beleza, ótimo. Eu vou mostrar o Hello World mesmo, porque esse teoricamente estava funcionando. Uhum. Deixa eu só ver aqui esse outro. Assim, mostra do começo ao fim. Ah, eu quero fazer um programinha em Limbo. Como é que eu faço? Tá, eu vou fazer o Hello World lá que a gente já tinha começado. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto, tá me ligando. Deixa eu ver se não é o... Alô? Bom dia. Sou eu, de onde que você fala? Olha, moça, eu não tenho o telefone da Oi, eu não quero linha não, tá? Eu tô apresentando um trabalho agora. Não, mas eu não tenho nem linha da Oi, tá? É operadora. Meu Deus. Foi mal, gente. Acontece, né? É que eu tô esperando a ligação aí de uma nova empresa que eu tô entrando, então tá complicado. Não dá para perder ligação. Vamos voltar lá. Eu vou pegar aqui o Edit, eu preferi editar. Eu nem sei se foi nessa máquina que eu fiz. Agora eu tô perdido, tá? Eu vou abrir aqui só para aproveitar que tá, né? E vou abrir o meu Hello World aqui. Eu estava falando, eu prefiro aqui porque ele é mais fácil de você editar e salvar o arquivo de que você ir lá no Acme e ter que ficar usando os 3 botões, porque ele não copiar e colar lá é chato pra caramba. Como eu já tenho esse comando sal aqui, é aquele, igual eu tinha falado para vocês, eu tive que alterar o new aqui na minha função, porque aquele ctxt, aquele comando, ele não foi aqui. Eu não sei se é por causa de uma atualização, porque eu estou com a versão 4 do inferno, ou se é porque aquele código está feito numa versão antiga. Eu não sei se isso influencia, mas ele não executou com as mesmas bibliotecas que eles falam lá, que é essa biblioteca Draw e a biblioteca System, que é igual o C, quando a gente está fazendo o código C, e a gente chama a biblioteca para poder reconhecer os comandos e tudo mais do programa. Esse programa está dividido aqui em módulo, né? Ele tem esse módulo, que é no caso, o comando do implement aqui. Eu criei esse módulo, e aí aqui dentro você chama essa função, vai chamar esse laço, para poder, vai chamar, que aí vai apresentar o meu sysprint. Eu posso até fazer uma tentativa nova aqui. Tá vendo como ele é chato? Capa errada aqui, deixa eu copiar isso certo. Ctrl C, Ctrl V não funciona aqui
igual normalmente é. Eu vou tentar colocar 2 aqui, eu acho que provavelmente vai dar erro, porque eu fiz errado essa merda. E eu vou colocar o nome só para a gente ver se vai dar certo. Renato passa trabalho difícil. É nada, é super fácil. É bem fácil. Eu vou salvar isso aqui só para ver. Provavelmente pode ser que dê algum erro. Ou não, né? Porque assim, teoricamente, ele aqui no meu for, ele está chamando o meu new aqui e tudo mais, a minha função e executando. Então, teoricamente, ele tem que funcionar. Eu não fiz o teste, mas vai ser bom. Nesse caso aqui, eu vou salvar, vou usar o salve as, e ele vai salvar na minha raiz do sistema, no meu USR, que é onde está o usuário inferno. Existe uma forma de você criar outro usuário, mas eu não fiz porque senão ia ficar bem coisa e eu não conseguiria também, eu acho. Eu vou colocar aqui hello Renata aqui, só para ponto B. Lembrando que a extensão do arquivo tem que ser ponto B, porque ele não vai salvar automático com ponto B, que é a extensão do limbo, né? Salvei o arquivo. Agora eu vou fechar esse outro porque ele não atualiza igual a gente quer. Ah, tá. Esse era o edit que eu tinha aberto. Eu vou fechar também. Eu vou abrir o arquivo de novo. E o arquivo vai estar aqui, em limbo. Como ele é o meu compilador, eu tenho que vir para ele, né? Eu vou só abrir ele aqui. Cadê? Já me perdi de novo. Ah, tá aqui. Eu tenho que clicar com o terceiro botão para dar OK. Como vocês podem ver aqui, né, o código que eu tinha criado lá. E aqui, quando você faz alguma alteração, só para mostrar mais, ele te dá 2 opções, que é igual eu falei, dá para você editar aqui. Ele te dá 2 opções. Quando eu fiz a alteração, ele já apareceu aqui, ó, o put e o limbo. O put é para você salvar as alterações. Você clicar com o botão 2, que é o scroll, para poder salvar. E o limbo ele vai compilar. Se tiver algum erro, ele vai te apresentar nessa tela do canto aqui. Ele não... Aparentemente ele foi. Mas também você tem que mandar ele compilar. Deixa eu ver se ele já compilou aqui direto. Se ele compilou direto, a gente não precisa fazer outro passo. Ele já compilou aqui direto. Senão a gente tem que chamar uma seção do shell e mandar... Você vê os arquivos? Eu cliquei com direito e ele deu errado, tá vendo? Mas o comando não está errado. É só para mostrar que, de acordo com o botão, uma reação diferente. E aí deu certo. Hello World. Eu consegui. Renato passa trabalho difícil. Hello Renato.dis, que é o nome do arquivo. Eu acho que é isso, Renato. Eu não tenho muito mais para mostrar, não, cara. Não consegui fazer mais que isso, não. Não, mas tá ótimo. Sendo sincero, né, nos anos anteriores, você foi um dos grupos que apresentou mais. Isso que é legal. Tá vendo? Ainda vocês ficam falando que eu choro, né? Mas quem não chora não mama. É esse negócio. Você fica chorando, mas eu tô sendo sincero, eu poderia negar essa informação. Mas foi bom, um ótimo trabalho. Ligou as máquinas, a rede está funcionando, compilou um programa, rodou o programa, mostrou a interface. Lógico, pessoal, quem olha aí, você vai ver, a interface é super simples. Por que a interface é simples? Porque você tem que pensar que ele vai rodar em qualquer sistema operacional e tem que ser super leve. Então, não dá para colocar uma interface linda, maravilhosa, cheia de coisa. São interfaces horrorosas. Tudo bem? Por quê? Porque a ideia é usar o processamento, usar ele para você fazer computação, cálculo, não para ficar com uma telinha linda e maravilhosa. Tudo bem? Você quer uma telinha linda e maravilhosa? Usa o Windows, usa o macOS, aí você tem tela bonita. Aqui é funcional.
Ele abre e funciona no mínimo possível. É basicamente igual você pegar um Linux da vida e ter que fazer tudo pelo terminal. Exatamente. A interface dele é uma interface bem mais simples. Ela é feita para ser simples mesmo. E a ideia seria o quê? Rodar em cima de vários sistemas operacionais. Então, você teria uma rede com um monte de máquina Windows, Linux, macOS. Então, teria vários sistemas operacionais diferentes e você conseguiria rodar esse sistema por cima de todas elas. É como se fosse um Java. Você instalaria um Java em cima de todo mundo, que nesse caso é o DIS, tudo bem? E o DIS não, o DIS é o código pronto. É o. Máquina virtual pronta já. Isto. Aí você teria a máquina virtual dele, carregaria o arquivo DIS em cima e rodaria em cima de todo mundo. Essa seria a ideia. Então, não precisaria formatar e ter um sistema operacional. Você pode ter o sistema operacional rodando lá com uma interface mais bonita, essas coisas assim, e um outro sistema aproveitando a máquina quando está parada para poder fazer os cálculos necessários. Essa seria a ideia. Ah, mas ele evoluiu? Não, não muito. Você vê aí é de 2009. Se você pensar aí, nós estamos aí 11 anos sem muita evolução. Por que isso? Talvez incentivo, o pessoal não dá grana, o cara fala, pô, só eu fazendo, chega num ponto que ele fica de saco cheio. Tudo bem? Ele é bem isso, é tanto que tá, igual eu coloquei lá o inferno hoje, ai, droga, abri errado. Igual eu tinha colocado lá o inferno hoje, só lembrando que o duplo clique aqui não é bem viável, tá? Ele está sendo implementado, tentado fazer uma união com o Java, né? Ou seja, o Java está tentando incorporar o inferno a ele. Uhum. Provavelmente para tentar melhorar, porque é um sistema, como a gente vê, se a gente for pegar um Windows Server ou qualquer outro sistema, é um sistema bem pesado. E o inferno não é. Inclusive, o Plan 9, que é o sistema antigo, não se usa mais hoje em dia. Ele... Aí, não quer. Eu queria que ele executasse essa thread do relógio, mas não vai. Esse aqui é um código de thread de relógio. E ele vai incorporar, como o Renato falou, a implementação não tem investimento. A Vita Nova tem a licença, você tem uma licença paga que você vai comprar e você vai poder implementar de uma forma que é diferente dessa que eu estou fazendo, provavelmente, porque você vai comprar uma licença, né? Porque ele é código aberto. Ou seja, se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá em Limbo, configuro, faço a programação que eu desejo. É tanto que se você pesquisar aqui, você vai ver os programinhas do Hello World que eu fiz, né? Esses programas aqui, tudo, né? Então, o cara vai criar o programa e aqui ele vai implementar, seja de configuração de rede através do Shell, que as implementações de rede, as configurações de rede, tudo feito pelo Shell. E eu acho que o Java, por ver isso e ver que tem um negócio ainda que pode ganhar uma grana, né? Eles provavelmente devem estar de olho nisso. A ideia deles é um dia você rodar um sistema distribuído feito em Java. Aí seria uma coisa bem interessante. Você tem uma distribuição, você monta, não é um cluster, né? Porque o cluster de todas as máquinas é igual, mas um grid em Java. Aí fica legal porque você vai conseguir rodar os programinhas de Java em cima, você não precisa saber Limbo. Aí eliminaria Limbo e você ficaria com Java para tudo. Sim. Porque Aí, praticamente é só o inferno mesmo. Praticamente não, é para o inferno, né? por enquanto é. Mas no futuro a ideia é que dê uma liberada isso daí e mais plataformas entrem. Bom, eu acho que é isso o meu trabalho. Apresentei isso. Foi trabalhoso, mas fiz. E durou 1h40, quase 1h40, Renato. Para você ver que o negócio demora até para apresentar. Mas é isso daí mesmo. A ideia era só mostrar o sistema, ver como é que funciona, pelo menos o basiquinho. Todo mundo vai ter ideia agora de como que ele é um... Pelo menos a pessoa chegar assim e falar assim, ó, o que é o inferno? Acho que agora todo mundo tem na cabeça mais ou menos o que ele é. Tudo bem?
em questão de aparência, de instalação. Pô, professor, é horrível, não vou usar. Beleza, não estou falando que vocês têm obrigado a usar, mas tem que saber que existe, tudo bem? Esse é o grande lance. Na minha faculdade, por exemplo, o pessoal falou que existia e nunca mostraram. Aí você tinha um sistema operacional que ele e isso na Unesp, hein? Tanto na Unesp como na USP. Todo mundo falava e nenhum professor mostrou, nem a tela, para a gente saber o que era que estava falando. Então, isso que era chato. Você fala, mas será que ele é bonito? Será que ele é feio? Será que ele parece com o Windows? Você não tem nem ideia como é que ele é. Sim. Bem, aqui pelo menos, funcionou. Talvez funcionou só em um sistema? Beleza. E como funcionaria nos outros? A mesma coisa, você rodaria a VM lá em cima, a hora que ela tivesse a VM, a interface dentro é a mesma, sempre vai ser a mesma. O problema é só pôr a VM para rodar. Sim. É só isso. Mas é tranquilo, eu achei que ficou legal, era isso mesmo para poder mostrar para o pessoal. Gostaria de perguntar se tem dúvidas, se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveita agora. Acho que o povo dormiu. Provavelmente, acho que o povo aí. Vocês estão vivos ainda, Não, pessoal? estamos aqui, pô. Estamos Aqui. vendo aí a explicação do Rafael. Tamo sim. Beleza. Chorou, mas Mas fez aí, fez. ó. Parabéns. Tá vendo, Rafa? Tá louco, hein, bicho? Ô, Tava Tá ô, vendo? com o prato pronto e tava chorando aí, as mágoas ainda. É uma coisa de maluco. Mano, mas não é, porque assim, não é nem questão de chorar, é porque você vai fazer uma coisa básica, você acha que você está fazendo uma coisa errada. Eu sou tipo assim, se eu vou fazer uma coisa e eu acho que tá pouco aquele negócio, igual agora, eu falei, igual eu tinha falado. Falou com o professor, falou que o tema que você passou pra ele foi fácil. Não é o tema. Brincadeira. Não, eu digo, o que eu estou apresentando, quando eu acho que é pouco, eu fico assim, tipo, você fica inseguro, cara, como é que eu vou apresentar isso? Pô, e se tiver errado, se não tiver errado, se isso não for suficiente? Porque difícil igual eu estava falando com o Caio no começo da aula, o problema desses sistemas antigos e que não tem continuidade, ou que está travado há muitos anos, porque eu acho que a última atualização dele foi em 2014, que é essa versão 4. Aí você vai procurar documentação, não existe documentação porque é baseado em Linux, então tem que ser comunidades de Linux que o pessoal mexe para fazer. Você acha muita coisa no GitHub, mas também não é fácil se você não se empenhar igual saber como executar o programa. Eu até lembro que umas 2 aulas atrás eu falei, Renato, eu não estou conseguindo executar o Limbo, o programa. Lá vai eu ficar pesquisando, mas achei. Por isso que eu falei, é pouco para quem quer muito, né? Aí você se sente inseguro. Eu não acho que foi pouco, não, porque quando você pega uma coisa nova que tem pouca documentação, é fácil você fazer alguma coisa que tem 200 videozinhos no YouTube que ensina a fazer. Agora, vai fazer uma coisa que você não acha no YouTube. Você não acha fácil em qualquer lugar. Então, isso complica, isso que é pesquisa. Até estava pensando aqui com meus botões, de quando voltar às aulas, se sobrar umas maquininhas, nem que for antiga lá, a gente conseguir, se o pessoal topar e quiser, montar no laboratório um cantinho lá e fazer uma rede inteira, montar um grid para funcionar. Pôr o inferno lá em todas elas e deixar rodando. Porque um dia a pessoa quer ver e falar, vem cá, eu vou ligar as máquinas, você vai ver como é que é. É bem simples. E só lembrando que essas configurações que eu fiz no servidor, aproveitando que você falou do grid, aí eu lembrei dessa parte. Essa configuração que eu fiz aqui, eu já fechei? Não, tá aqui. Essas configurações aqui, se eu fechar ela, depois é só você chamar iniciar o serviço de rede, né, da ULS/net para iniciar os protocolos aqui de rede, e você não precisa fazer mais essa parte, ele fica salvo lá, igual eu já tinha mostrado nesse caso do inferno aqui, eu tem um usuário aqui que ele já pegou, e tem as chaves já salva no QI, então você não precisa ficar
toda hora fazendo. Você pode só ir lá e puxar uma configuração. Você vai chamar o SV... Cadê? Gente, é que o código vai se tornando tão grande que você vai chamar o SV aqui e vai autenticar e vai buscar a autenticação nas outras máquinas. E aí ele vai funcionar do mesmo jeito. Entendeu? Você não precisa ficar fazendo sempre. E aí dá para fazer isso que o Renato falou. O Ingrid, você monta um servidor e joga nas máquinas, nem precisa desligar direto. Obviamente que um servidor não é feito para você ficar desligando ele e ligando, né? Ele tem que ficar ligado constantemente. Exato, seria uma coisa interessante, até é uma coisa bacana para quem um dia quiser pesquisar e fazer artigo, inclusive para publicação. Qualquer revista vai aceitar, por quê? Porque isso daí pouca gente mexe. Então, quem gosta de brincar, de fazer artigo, de fazer comparação, você conseguiria fazer tudo isso usando o Inferno, daria um monte de artigo aí e com certeza ia sair em qualquer revista. Então é uma coisa bacana, quem quiser um dia continuar, quem quer esse lado acadêmico, quer fazer pesquisa, quer ver alguma coisa diferente, aí tá uma coisa diferente. Trabalhosa, mas que rende muitos frutos depois. Ah, mas é feio. Mas imagine as possibilidades para o futuro. Você conseguir compartilhar um hardware, qualquer que seja o sistema operacional. Verdade. Então isso daí são coisas que a gente tem que considerar também. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Como a hora já está mais avançada, eu vou fazer a chamadinha. Queria agradecer ao Rafael aí pela exibição aí, ficou bem legal, gostei mesmo. Ficou bem bacana. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, tá? Fica tranquilo. Eu vou compartilhar agora a minha tela para chamada, para a gente poder fazer a chamadinha aí. Deixa eu essa daqui. Estão vendo minha tela aí? Sim. Então vamos lá. Bruno. Tá aí. Tá presente. Caio. Eu. Gabriel. Presente. Jennifer não tá. Tô desconfiado que a Jennifer desistiu mesmo, né? Ela desistiu, professor. Ela falou comigo que ia trancar. Vai trancar? Ixi, que pena. Porque era uma coisa legal, ó. Toda a informação ela tá perdendo aí. José Cardoso. Presente. Cauê. Presente. Lázaro. Lázaro falou que vai voltar aqui. Depois aí, a hora que ele voltar, a gente conversa daqui. Luiz. Eu, tô aqui. Matheus. Presente. Rafael. E Vinícius. Presente. Wesley. Presente. Então, tá todo mundo aqui. Então, tranquilão. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos de saber. Ah, professor, o senhor mostra uns negocinhos bem antigos. Pessoal, a informática não é zero. Tem muita coisa ainda que tá aí, tem muita coisa que vai e volta. Então você fala, mas ninguém vai usar. De repente vem um investimento externo, uma Microsoft da vida compra o sistema, pronto. Aí todo mundo quer saber aprender a trabalhar com o negócio. É assim que funciona a humanidade. Então, é ir pesquisando, ver, são ideias, porque assim, o cluster é muito bacana, mas só que todo mundo tem que ter a mesma máquina. Agora imaginou, por exemplo, uma ideia tosca, que é assim, você tem máquinas de usuário espalhado pelo mundo inteiro, e se você quer fazer um trabalho, você sabe que as máquinas ficam lá, muitas delas, ligadas, mas sem processar nada o dia inteiro. E se você conseguisse compartilhar na internet um código que você tivesse no servidor lá um programa para ser executado e ele distribuísse isso pela internet, por máquinas no mundo inteiro, com vários sistemas operacionais, e usar essas máquinas para processamento. Você teria o maior cluster do mundo. Só que, na verdade, um grid, porque você não sabe qual sistema operacional que o cara está rodando. Então, imaginou que eu tenho que fazer um cálculo muito complexo e, em vez de eu colocar tudo na minha máquina, eu espalharia pelo mundo inteiro esse código.
todo mundo usaria e no final colocaria a resposta lá. Então, essa seria uma aplicação interessante. Um cálculo, alguns lugares fazem esse tipo de programinha, mas bem específico. Por exemplo, a NASA tem um site lá que ele pega sons vindo do espaço, ondas eletromagnéticas vindo do espaço. E você instala um programinha na sua máquina, aí ela tem um servidor com várias ondas lá que ela lê o dia inteiro. Aí você pega essa onda, faz o download dela, usa a sua máquina quando ninguém está usando para fazer o processamento. Então esse programinha só roda quando a sua máquina está parada. Aí ele roda, usa seu processador, faz todo o cálculo, faz todo o processamento e envia para a NASA de volta. Então ela usa os computadores que estão aí parados sem fazer nada para fazer esses cálculos lá para procurar vida extraterrestre. Basicamente é isso. Então, todo mundo doa um pouquinho do seu processador quando está parado. Entenderam? Sim. Então, essa seria uma aplicação também que poderia ser feita. Ok? Bem, era isso. Nossa aula continua na semana que vem, pessoal. Nós temos aula na terça-feira. Então, por favor, não faltem. Ah, professor, mas não é época de Natal? Natal só começa no dia 24. Então, até o dia 23 tem aula normalmente. Tudo bem? Então, nossa aula vai até o nosso dia 22 vai ter aula normalmente e depois retornamos em janeiro. Beleza? Então, por favor, não faltem na terça-feira que vem. Joia? Beleza. Beleza. Uma boa semana para vocês, um excelente final de semana e até terça-feira. Até mais. Até, obrigado. Falou. Tchau, tchau.